Olá, pessoal! Eu sou a Mayra Escovar, da agência de comunicação Mali Content. E hoje eu tenho a honra de estar com vocês aqui nesse bate-papo com os executivos da Omni Envios, um braço do grupo Mais Envios. Mais Envios é uma empresa de logística que oferece as mais inovadoras soluções de entregas. A gente vai falar sobre uma das soluções que está agora bombando, é o que mais se fala hoje em dia, que é o Ship from Store. Vamos falar não só do Ship from Store, mas também das vantagens do Omnichannel para todos os e-commerces. E fique conosco até o final desse web, né? Porque todos os participantes vão saber de uma promoção que a gente vai falar aqui, é uma oferta especial para quem participa desse webinar hoje com a gente. Façam também suas perguntas, o nosso chat já está aberto, vocês podem participar então desse bate-papo conosco, enviando as suas questões. Vamos lá, hoje a gente tem conosco aqui então Fábio Garcia, que é o CEO da Mais Envios, e o Rafael Alexandre, que é o nosso diretor da Omni Envios. Tudo bem, pessoal? Olá, Mayra. Tudo Olá, bom? Mayra. Prazer enorme participar dessa live. Prazer é o meu. Vamos conversar contigo, Fábio? Vamos lá, conta pra gente um pouquinho da história da Mais Envios. Bem, a Mais Envios, Mayra, Mais Envios, Omni Envios, ela é uma startup de inteligência logística. Hoje somos uma empresa pioneira no mercado de Omni, unindo aí o melhor de uma plataforma logística com coleta gratuita, que é essencial, principalmente nesse momento aí de pandemia, onde temos muitos lockdowns acontecendo. Fato é que, ao longo de alguns anos, adquirimos algumas experiências sobre a área logística e que nos possibilitou criar a Mais Envios, que, com isso, desenvolvemos algumas soluções para viabilizar o Ship from Store, tanto para o pequeno comerciante quanto para as grandes redes, sempre pensando aí com foco total em diminuição de frete e menor prazo de entrega. Legal. Agora, Rafael, conta pra gente um pouquinho sobre a área de negócios Omni dentro da Mais Envios. Maravilha. Bom, com esse movimento da Mais Envios em atender essa necessidade de mercado, que é o Omnichannel voltado para a logística, eu recebi o convite para ser diretor dessa nova unidade de negócio. Então, tenho mais de 10 anos de experiência entre agências e consultorias, e foi um desafio bem interessante. E aí, dentro dessa tarde, a gente vai desenvolver um pouco sobre como que nós auxiliamos as empresas. Mas quando eu entendi o projeto, que era a possibilidade de gerar desconto no frete, agilidade na entrega, uma experiência melhor para o consumidor, foi isso que fez com que eu acreditasse no projeto, e é por isso que a gente iniciou e está muito, muito bem, graças a Deus. Então, é o futuro do e-commerce, mas que a gente já está vivendo no presente. E aí, para exemplificar um pouco para vocês como que funciona o nosso serviço, eu trouxe um vídeo para que vocês pudessem ter uma ideia mais geral, e a gente segue nesse bate-papo. Alexandre, você pode soltar o vídeo, por favor? A Omni Envios é a sua solução Ship from Store. Um jeito inovador de realizar entregas com economia e agilidade para seus clientes ficarem ainda mais satisfeitos. A descentralização do estoque possibilita que suas lojas físicas tornem-se pequenos centros de distribuição, diminuindo os prazos e gerando uma economia de até 50% no frete. Sua loja, seu hub. O envio é feito a partir da loja mais próxima ao seu cliente. É o fim dos problemas com a quebra de estoque. Realize sua venda da loja que desejar. Desonere seu CD, tenha seu estoque na sua prateleira. É o conceito Omnichannel, proporcionando economia e rapidez na entrega. Cuidamos de tudo para você, da captação nas lojas até a entrega do pedido. Quer mais? Então conheça nossa logística reversa inteligente. Você terá um saving de até 30% na sua reversa tradicional. Você à frente dos concorrentes e de mãos dadas com a inovação. Omni Envios, a sua entrega Omni. Bem bacana. Legal, Rafa. Dá para entender bem aí a empresa, né? Mas explica pra gente, o que é exatamente o Ship from Store? Como é que funciona essa estratégia Ship from Store, Rafa? Bom, é um termo que foi consolidado em inglês, né? O envio da loja.
E como que isso funciona na prática? Esse envio da loja mais próxima ao consumidor ou a loja que estrategicamente faz mais sentido para o lojista? Estrategicamente, usando o estoque dessas lojas físicas para que o envio seja mais rápido e mais econômico. É assim que funciona, e esse é um tipo de benefício que está dentro do Omnichannel que viemos trazer. E como é que vocês conceberam esse serviço de vocês do Ship from Store? Maravilha. Bom, é uma necessidade de mercado, todo mundo já fala em Omnichannel há muitos anos. Então, o Omnichannel é muito amplo, a gente vai desde atendimento, sistemas, ponto de interação com o consumidor, e basicamente a gente fala de multicanalidade. Então, quando a gente pensa em Omnichannel, o mercado fala muitas vezes do ponto de vista de vendas, marketing, atendimento, e nós percebemos que o mercado precisava de multicanalidade na logística também, porque é um outro desafio. Depois que você vende, faz todo o marketing, a gente precisa de que a logística, que é uma das etapas importantíssimas do processo, esteja preparado para isso. E a nossa intenção é trazer isso de forma prática e de fácil implementação, tá? Então, muita gente fala, o que é multicanalidade logística? Bom, existem vários formatos, cada negócio tem os seus desafios e as suas particularidades. Então, o cliente pode retirar na loja, pode retirar em um locker, uma dark store, pode receber o pedido, receber no mesmo dia, enfim, são inúmeras formas para fazer essa entrega do pedido ao cliente, e cada vez mais o cliente decide a forma que ele quer. Então, em resumo, não importa se você tem uma loja em cada estado, ou se você tem um e-commerce, um CD e 3 lojas no sul, regionais, por exemplo. Eu vou dar um exemplo mais prático. Nós temos uma rede que tem lojas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, lojas físicas. E eles ficaram surpresos, porque quando nós conversamos, eles entenderam que eles poderiam aplicar esse conceito, organizar tudo que eles já vendiam nacionalmente, integrando o e-commerce às lojas físicas, e assim eles conseguiram diminuir o CD deles em mais de 50%, sem que eles tivessem que adquirir grandes sistemas ou grandes investimentos em OMS, sistemas de gestão. Não significa que sistemas de gestão não são importantes, não é isso que nós estamos dizendo. Mas já é possível começar um movimento sem ter esses grandes investimentos, que muitas vezes, em uma transição, não está nos planos da empresa, eles não separaram uma verba de investimento para fazer isso. Então, nós criamos as condições para que não só os grandes, mas que também os pequenos e médios consigam participar desse movimento, para que eles consigam entregar mais rápido, movimentar o estoque das lojas, principalmente nesse momento em que muitas lojas físicas fecharam, diminuir o custo de CD, economizar no frete. Então, frete é uma dor que a gente consegue resolver fazendo a retirada desses mini hubs ou lojas físicas, ou dark stores, vai depender bastante do modelo, e conseguimos fazer isso principalmente usando a malha Correios, que sem dúvida é com a maior capilaridade do país. Então a gente consegue ter uma performance ainda melhor que os Correios, mesmo utilizando a malha deles, com gestão e inteligência. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no decorrer da apresentação. Então, com isso, o nosso cliente consegue fazer o envio da loja mais próxima. Então, nós retiramos o objeto que o cliente indicar, desde que faça sentido estrategicamente para ele, e fazemos toda a gestão da entrega. Nós terceirizamos toda essa parte operacional. Então, se houver algum tipo de atraso, nós temos algoritmos inteligentes e robôs que mapeiam isso, e quando necessário, nós temos um atendimento humanizado que faz, inclusive, o desembaraço manual junto a centralizadores de correios ou transportadoras. Então, por que a gente facilita e por que a empresa se consolida cada vez mais? Desde a década de 90, com o crescimento do e-commerce, tanto as empresas quanto as transportadoras construíram grandes CDs para fazer a gestão do e-commerce. E esses grandes CDs centralizados, hoje, para o Omnichannel e para a flexibilidade das empresas, são um problema. Você tem um custo operacional muito elevado, tanto em pessoas quanto em estrutura, e isso para o consumidor, que está cada vez mais digital, passa a ser um desafio, porque ele quer entrega mais rápida, ele compara muito preço, ele quer entrega mais econômica, então isso exige que o e-commerce ele tem que se adaptar. O produto
que está no CD, que está na loja física, toda essa integração faz com que as lojas tenham que se reinventar. E o futuro é o estoque inteligente. Não tem como as lojas não avançarem para esse modelo. Então a gente fala que é muito melhor diminuir 50%, 30% ou 10% o tamanho do CD, reconstruir a operação pensando em Ship from Store para desonerar pessoal, desonerar essa estrutura física, e nesse modelo, para os varejistas de rede, o CD ele passa a ter uma nova finalidade, ele passa a ser um estoque de segurança, as lojas físicas elas passam a ter parte desse estoque, fica um estoque mais robusto para entender essa demanda, e é uma questão de organizar isso sistemicamente e estrategicamente dentro da empresa, para que a gente consiga chegar mais rápido e economizar até 50% no frete. Isso é muito relevante, é o que gera economia para as empresas. E aí, falando em economia no frete, aonde que essa economia se dá? Bom, diversas maneiras, diretas e indiretas. Vamos começar com a desoneração de CD. Eu vou dar um exemplo prático que eu acho que fica mais fácil de todo mundo entender. Por exemplo, nós temos um cliente que possuía um estoque centralizado em São Paulo, e aí quando um consumidor de Fortaleza comprava uma camiseta que fosse desse grande varejista, que no caso é de moda, a mercadoria saía do CD, que era em Cotia, aqui pertinho de São Paulo, era recebida, a transportadora, uma transportadora X, recebia, levava até o galpão. No dia seguinte, isso seguia de avião em transferência aérea para o estado de destino. Chegando no estado de destino, dava entrada no novo CD da transportadora para que fosse feita uma conferência, uma expedição, para somente no dia seguinte ser entregue. Isso faz com que esse processo leve de 3 a 5 dias no modelo tradicional. Com o nosso modelo, a gente retira o produto e entrega no mesmo dia. Então, um pedido para Fortaleza, nós não mandamos do CD de São Paulo. Nós utilizamos uma loja física em Fortaleza, ou um dark store, ou algum operador logístico que possa terceirizar, e a gente faz o envio de Fortaleza para Fortaleza. Então, a gente já falou de prazo. Usando essa metodologia, agora falando de custo, a gente faz que um frete, que, por exemplo, custaria R$50 São Paulo, Fortaleza, passa a custar 9. Então, nesse caso, a economia é de mais de 50% em frete. E é aí que a gente consegue, além de desonerar CD, ganhar competitividade. Em resumo, é isso, Mayra, só para não estender tanto. Não, muito legal. E Fábio, fala pra gente, todo esse controle são vocês que fazem? Sim, com certeza, Mayra. Hoje temos o total controle dessa operação, onde retiramos as encomendas nas lojas dos clientes e fazemos a bipagem. Então, bipamos todos os objetos devidamente já etiquetados aí pelo cliente, até através do nosso gerenciador de envios, onde o cliente ele passa a ter o primeiro status de coletado. E é importante até ressaltar que os nossos veículos todos são daí a segurança da carga nessa primeira milha, se assim que a gente pode dizer, né? Após esse embarque no agente logístico, nós contamos com uma equipe que passa a monitorar todo o trajeto desse objeto, através de um sistema de gerenciamento e controle de carga, onde podemos intervir junto à transportadora em caso de intercorrências. Inclusive, até, Mara, disponibilizamos aí para os nossos clientes, inclusive até para o consumidor final, via WhatsApp, cada status desse objeto. Então, o cliente ele consegue acompanhar passo a passo, saber o que realmente está acontecendo aí com a sua mercadoria, né? E é através daí dessa inteligência sistêmica que conseguimos, inclusive, ter uma operação onde o nosso SLA ele é muito mais efetivo, trazendo aí melhorias para o nosso cliente. E falando até em experiência de compra, uma questão muito importante é o atendimento desse cliente. Na Mais Envios, o nosso sistema ele significa que temos uma equipe aí pronta resposta para dar suporte para esse cliente na ponta. E é dessa forma aí que a Mais Envios entra para
digitalizar esse mercado logístico, unindo aí tecnologia com excelência no atendimento. Bem bacana. E Rafael, conta uma coisa para mim, toda essa engenharia sistêmica aí me parece que deve ser muito cara, né? Deve ser muito caro startar esse Ship from Store. É Me o que muita responde gente isso. pensa. Mas respondendo a sua pergunta, não, de forma alguma. Nós temos clientes, por exemplo, que fazem o Ship from Store, que possuem, por exemplo, rede apenas em São Paulo e conseguiram fazer esse movimento sem grandes investimentos. É muito mais uma questão cultural de processo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, do que investimento em sistemas. Então, atendemos, por exemplo, clientes que têm redes regionais, redes em parte do Brasil, então Norte, Nordeste ou Sul, e a gente consegue viabilizar para eles essa experiência de iniciar, mesmo que seja com uma loja âncora. Então, é, um lojista que possui 50 lojas físicas, 15 ou 10 ou 5, ele não precisa iniciar todas ao mesmo tempo. Então, ele pode começar a ganhar competitividade, startando a operação com dark stores ou utilizando algumas lojas âncoras para fazer esse movimento. Então, com esse movimento de Ship from Store, a concorrência do e-commerce, isso é importante dizer, vai ficar cada vez mais acirrada. Porque você tem empresas que começam a ter o preço balizado pelo Ship from Store, quando se fala de frete e de competitividade, principalmente os grandes que saíram na frente. Então, se antes eu tinha uma marca que vendia bastante para Fortaleza, utilizando só o mesmo exemplo, e uma hora eu começo a perceber que as minhas vendas estão caindo. Isso porque o preço do meu frete, saindo de São Paulo para Fortaleza, ainda é o mesmo. Então, só que a pesquisa de preço do consumidor que está em Fortaleza, com empresas que já possuem o Ship from Store e que têm produtos similares aos meus, eu perco produtividade, porque esse player que já iniciou o Ship from Store, ele passa a dar frete grátis ou 50% mais barato, ainda que ele repasse esse custo para o consumidor. Então, com essa baliza de preço, eu vou começar a perder vendas, se eu não me preparar, o lojista começa a perder vendas, para as concorrentes que aderiram ao Ship from Store. Então, você tinha um modelo antigo de estoque centralizado, onde tudo partia de um único CD, e agora você tem um modelo de Omnichannel, usando o Ship from Store, onde o estoque é inteligente, e assim você consegue operacionalizar o seu estoque e usar isso de forma estratégica, seja no CD da loja mais próxima dele. Então, essa régua de custo, ela começa a descer, e ela começa a se equilibrar, e aí a gente começa a ganhar competitividade. E essa é a nossa expertise, é ajudar nessa experiência Omni, para que ele tenha alcance, para que qualquer empresa, rede ou com mais de um ponto de distribuição, para que elas consigam agilizar essa entrada e essa competitividade. Então, nós temos soluções simples para resolver o problema, antes que de qualquer coisa. Então, todos poderão fazer o Omnichannel. Aliás, todos terão que fazer o Omnichannel e a gente ajuda com isso. Evidentemente, Mayra, que se você tem uma empresa que precisa operar 300 lojas físicas, como é o caso de C&A, por exemplo, que é um cliente nosso, esse sistema, um sistema robusto é fundamental. Você não pode iniciar uma operação tão grande com sistemas com operações manuais. Mas você pode escolher, por exemplo, uma loja satélite se você ainda não tem o Ship from Store e transformá-la em âncora. Então, torná-la uma loja hub, que nós chamamos. Vamos pegar um exemplo de um dos nossos clientes, que é um cliente de cosméticos, que tem rede apenas no estado de São Paulo, Grande São Paulo. Então, o maior público, 70% de todos os seus pedidos, ele vai para São Paulo capital. Os clientes estão em São Paulo capital, mas o CD está no interior de São Paulo. Então isso já leva a um atraso de 2 a 3 dias, por exemplo, falando de uma rede menor. Então, além do preço do frete, nós estamos ajudando a diminuir o preço do frete e também ter uma operação mais fluida, onde os produtos conseguem ser entregues no dia seguinte ou no mesmo dia, movimentando o estoque dessas lojas. E nesse modelo, apenas com um CD e uma loja física, por exemplo, em São Paulo, capital, a gente já consegue iniciar o movimento Ship from Store. Então é isso que a gente fala. Então não importa se é uma rede que tem no sul, sudeste, escolher uma loja para que começar esse movimento é o caminho. Então nós temos a solução para operar pequenas lojas no Ship from Store, não só as grandes. Então é possível, e você não precisa desembolsar, como eu disse,
milhões em OMS e sistemas extremamente robustos. Então a gente consegue, com sistemas ainda um pouco mais simples, começar uma operação. Como eu disse, é muito mais processual. A nossa expertise, ela vai muito para ajudar o varejista a movimentar e entrar nesse movimento. Quem demorar para startar esse modelo, que não é opcional, vai pagar a conta e não vai conseguir escalar a venda e vai perder competitividade. Isso é um movimento natural. Entendi. E Fábio, me responde mais uma coisa. E se a empresa já tem um contrato com o Correios? Como é que ela faz para embarcar nessa? Conseguimos operar normalmente, até preferencialmente com a malha Correios, até por conta da capilaridade e foco na carga leve, enfim. Porque o nosso serviço, Mayra, ele consiste em coletar em todo o Brasil e na gestão sistêmica dessas informações. Então, basicamente, temos duas formas de trabalhar com esse cliente. A primeira é contrato próprio dos Correios, onde ou até podemos dirigir esse cliente para uma melhor forma de envio, né? O fato é que, de uma forma ou de outra, conseguimos viabilizar o Ship from Store para o cliente. Até onde conhecemos, somos a única empresa que faz o Ship from Store de Correios, porque as transportadoras tradicionais, Mayra, tem um grande dilema aí para fazer o chip. Todas elas têm uma operação que há décadas foram construídas em cima de um padrão tradicional de estoques centralizados, sem dúvida, eleva o custo operacional. Então, podemos dizer que o processo tradicional ele consiste em coletar no CD do cliente, trazer para dentro da transportadora ou galpão, onde será despachado via aéreo, via rodoviário, para sua filial em outro estado, e que também é um outro galpão custoso, com muita mão de obra, com elevadas despesas estruturais para controlar toda essa entrada e saída da mercadoria, ou seja, uma operação muito custosa. O que acontece é que justamente nessa perna interestadual está a maior parte do lucro de todas as transportadoras, pois a sua estrutura foi concebida em um modelo antigo para integrar esses galpões. E é exatamente esse ganho interestadual que custeia toda essa gigantesca operação, digamos assim, essa gigantesca estrutura, né, que é mantida. Então imagina que se as transportadoras fizerem o frete interestadual no mesmo preço com a entrega local para todos os clientes, corre o risco de quebrar. Por isso que pode ser que até o custo do frete no Ship from Store das transportadoras sejam mais caros. Para isso, obviamente, as transportadoras têm que e devem se reinventar, né? E a nossa startup, ela traz uma visão diferente para esse mercado logístico, através do Ship from Store, até porque não vamos ter transportadoras focando 100% na operação chip. Eles não podem nem focar nesse movimento 100%, porque correm o risco de perder a receita. E com isso, a nossa solução ela é e será mais econômica para as empresas, porque nascemos com uma estrutura desenhada para o movimento digital. Isso conseguimos proporcionar em um preço muito atrativo, o que as transportadoras não vão conseguir acompanhar em virtude aí desses custos estruturais, né? É muito difícil um e-commerce competir com uma empresa que faz o Ship from Store. O custo do frete, como já disse o Rafa aí, e o prazo de entrega, ele impacta diretamente nas vendas. E o consumidor, hoje ele é mais exigente, né? Ele quer um custo melhor, um prazo muito, muito melhor. Então, essa é a grande diferença, né? Minha pergunta ia ser justamente essa, Fábio. Como que era antes dessa inovação, antes do Ship from Store? Como é que era feito esse envio dos produtos? Então, o modelo antigo e até atual, ele tem esse formato de distribuição centralizado. Então, com isso, se perde agilidade e competitividade para algumas localidades. O aumento do custo do frete ele se dá por conta dessas estruturas gigantescas, né? O alto custo de manutenção dessas estruturas, que lamentavelmente é repassado no frete. Então, esse é o modelo atual.
E Rafa, você conhece empresas que ainda trabalham nesse modelo de distribuição? Infelizmente, muitas. Bom, participando de diversos projetos no decorrer da carreira, eu vi muitas empresas com dificuldades, sim, sistêmicas, de estrutura, que isso é natural, mas a principal barreira que eu vejo nas empresas, isso é um padrão que está sendo mudado, mas que ainda não é o ideal para o mercado nacional, é o medo da mudança, é a cultura, é a resistência desse modelo antigo que foi constituído e a adaptação para o novo. Então, sim, cada empresa tem que ser analisado, claro, o processo logístico como um todo e saber como que a gente consegue ser competitivo, mas existe uma resistência muito grande para a mudança, de forma geral, em resumo. Fábio, você que é especialista, né, em logística, qual que é o principal problema desse estoque centralizado? Basicamente, Mayra, maiores prazos de entrega, aumento de custo no valor do frete, produtos aí danificados devido ao longo percurso de viagens, e com isso aí a insatisfação na compra, né? O cliente tem a desistência dessa compra, devoluções, trocas de mercadorias que são traumáticas também nesse retorno, e por aí vai. Rafael, por que que o Ship from Store hoje é tão essencial para as grandes empresas? Assim, bom, citando até Darwin, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas é aquele que melhor se adapta às mudanças. E é justamente assim que o mercado hoje pressiona as empresas a se adaptarem às necessidades do setor varejista, a essa mudança do consumidor. Então, não é só essencial essa mudança, mas ela passa a ser uma corrida para a competitividade e para alguns ela é a diferença entre continuar em uma operação rentável e crescente ou perder mercado e talvez finalizar a operação. Então, é isso que a gente vê no mercado, é isso que a gente tenta ajudar para que essas empresas consigam fazer essa migração, porque nesse processo de evolução para atender a necessidade do varejo, as empresas vão sofrer uma seleção natural. Aquelas que conseguirem se adaptar vão conseguir crescer no mercado. Então, uma das coisas que a pandemia acelerou foi esse movimento de adaptação. Tiveram algumas empresas que não fizeram esse movimento por opção no passado, tiveram que de uma hora para outra se reinventar. Infelizmente foi por esse motivo, mas isso aconteceu no mercado e é algo que despertou muitas empresas. E Fábio, você acha que agora com a pandemia o Ship from Store virou uma tendência? Pegando um gancho aí do Rafa, Mayra, na verdade, assim, o Chipre from Store ele já era uma tendência antes da pandemia, mas lógico que com certeza o isolamento social fez dessa estratégia quase uma necessidade. Na verdade, eu diria, Mayra, até mais viu, do que uma tendência, é mais do que uma tendência, é uma questão de sobrevivência para as grandes empresas. Com a pandemia e as lojas fechadas, alto custo, elas passam a ter uma utilidade valiosíssima e até estratégica, que deve ser, que é, por obrigação, uma dark store. E com isso, essas lojas conseguem contribuir com o movimento homem. E Rafa, como é que a gente pode pensar aí na experiência do usuário, né? A experiência aí do cliente. Como é que o Ship from Store pode ser benéfico para o cliente final? Perfeito. Bom, logística é uma etapa importantíssima para a experiência do cliente como um todo. Então, a gente sempre fala em customer experience, o cliente como centro de todas as ações da empresa. Então, a gente consegue levar uma boa experiência para o cliente pensando em prazo, pensando em custo. O cliente ele vem se reinventando e ele precisa que as empresas se adaptem a isso. Então, esse impacto de frete, de velocidade no atendimento, velocidade no recebimento do produto, faz com que a experiência do cliente seja muito mais relevante. Rafa, hoje o mundo é omnichannel, né? Tudo é omni. Explica para a gente agora o que é esse conceito omnichannel. Maravilha. Bom, em resumo, omnichannel é você levar a mesma experiência para o cliente
não importa o ponto de contato que ele tenha com a marca e em qual etapa do processo de compra que ele esteja. Então, desde o momento que ele começa a pesquisar o produto, até o momento que ele recebe esse produto, que ele tem uma reclamação, tudo isso é omnichannel. Então, não importa mais que tipo de contato o cliente faz com a empresa. Se ele quer retirar na loja, se ele quer comprar pelo WhatsApp, se ele quer comprar pelo televendas, se ele quer comprar na loja física, na virtual, enfim, o consumidor decide o que é melhor para ele. E isso é o omnichannel, as empresas se prepararem para levar, dentro da possibilidade delas, claro, a melhor experiência para o consumidor. Melhorar a experiência do cliente para fidelizar esse público. E essa é a diferença entre marcas que conseguem ser rentáveis e posicionar a marca e ter maior margem e rentabilidade de marcas que vão apenas competir por preço. Então, basicamente é isso, em resumo, do Omnichannel, que é um conceito até mais amplo do que eu consegui aqui expor. E, Rafa, na sua opinião, as empresas hoje, já existe alguma empresa com atuação omnichannel hoje? Assim, existem muitas empresas com atuação omnichannel. Eu diria que todas estão evoluindo, é um desafio para todas, não é algo simples de você ter ainda 100% de omnichannel, algumas avançando muito mais rápidas do que outras, algumas já nasceram omnichannel, já nasceram com essa modernidade. Nos últimos 8 anos, as empresas começaram a se preparar, primeiramente as grandes, por uma questão de poder de investimento, mas esse caminho ele é sem fim. A gente já escuta falar do omnichannel há muito tempo, as empresas estão se preparando, algumas já fazem um trabalho muito bem feito, mas ainda é um percentual muito pequeno dos varejistas no Brasil. Então isso ainda vai crescer muito. Fábio, você como CEO, você tem algum exemplo de uma empresa que aumentou seu faturamento devido ao omnichannel? Com certeza. Os grandes magazines, né, Mayra? Tem exemplos excelentes aí, a Magalu, a C&A, a própria C&A, a Renner, que já estão totalmente focados em desenvolver esse movimento homem. E, Rafa, no caso da logística, como é que é aplicado o omnichannel neste conceito Ship from Store? Legal. É totalmente ligado o Ship from Store ao conceito omnichannel. Então, você imagina, se você não tiver as lojas preparadas com estoques descentralizados e uma flexibilidade, você não consegue gerir de forma inteligente o seu estoque. Então, por exemplo, uma franquia de perfumaria e cosméticos superou o risco de devoluções em escala por conta dessa logística do Ship from Store e das lojas estarem preparadas para isso. Então, é isso que a gente vê no mercado hoje. Um outro termo que está muito em alta hoje é hub, né? Explica pra gente, Rafa, o que quer dizer hub num sistema de logística? Legal. Nesse conceito que nós trouxemos, a gente quis dizer que é um local estratégico onde você avança o seu estoque para que você consiga fazer essa inteligência logística. Então, esse hub ele pode ser uma parte da loja, ele pode ser uma dark store, um galpão, um operador logístico com esse fim. Existem alguns no mercado que fazem fulfillment. É um sistema que cria conexões entre o cliente e as redes e as empresas. Então, basicamente é isso. É você conseguir fazer com que parte do seu estoque ele esteja espalhado nesses hubs, que aí o formato do hub aí vai variar um pouco em cima de cada estratégia. Então, a estratégia Ship from Store, você transforma a loja num hub. Como é que isso acontece, Rafa? Legal. Eu comentei um pouco que empresas que possuem muitas lojas físicas espalhadas pelo Brasil, então vou citar um exemplo, uma mudança de patamar em uma loja que conseguiu economizar mais de 7 milhões, eu estou falando de uma grande rede, fazendo com que as lojas físicas passassem a operar com o Ship from Store. Então, quais foram os impactos financeiros, falando de uma forma geral? Eu não vou entrar tanto no detalhe, mas a gente está falando de economia no frete, diminuição na devolução de produtos por insatisfação, diminuição do abandono do carrinho, consequentemente, aumento de taxa de conversão e aumento em faturamento por esse cliente, e preservando a verba de mídia.
E com essa economia, obviamente, eles conseguem reinvestir em outras áreas. Então, esse ecossistema, por mais que a logística e a nossa etapa a gente facilite a parte operacional, os impactos em negócio são relevantes. E é isso que tem que ser levado em consideração. Faz tudo parte do sucesso do negócio. Então, esses custos, eles passam a se diluir. Isso é muito legal para quem está nos assistindo, né? Essas vantagens competitivas. Sim. Então, vamos ver se eu entendi tudo. O prazo de entrega e as taxas diminuem. E com isso a gente tem a vantagem competitiva tanto para a empresa, né? Então o empresário aí tem um resultado melhor, também é um benefício para o consumidor. Sem dúvida. Explica pra gente como é que isso funciona, Rafa. Legal. Bom, com esse sistema mais integrado, a gente diminui muito o prazo de entrega, então a gente consegue ser até 3 vezes mais rápido em termos de prazo, e a gente consegue gerar uma economia de até 50% para o lojista e, consequentemente, para o consumidor. Então, isso faz com que a empresa seja mais competitiva e que ela esteja à frente dos concorrentes. Então, é um movimento que ele não volta, é uma evolução do mercado natural, e as compras online aumentaram, e cada vez mais a gente vai ter que pensar em novos modelos. E, Fábio, me diz uma coisa, o que a gente faz quando o cliente não tem múltiplos centros de distribuição? A Mais Envios oferece soluções também para estes e-commerces? Com certeza, Mayra. Hoje a Mais Envios ela consegue atender todos os nichos de mercado, desde o grande magazine até o pequeno varejo, trazendo aí soluções para exonerar frete, através de preços mais competitivos, comodidade com coletas gratuitas, gerenciamento de envios, suporte a empresas, principalmente essas empresas que agora estão iniciando a sua vida, aí, as suas vendas no digital. Mas, de fato, o Ship from Store, ele é para quem tem uma rede de lojas e pensa em transformá-las em uma dark store. Então, inclusive, a Maria até separei aqui um vídeo para nós, para exemplificar essa operação da Mais Envios. Passou até recentemente na TV Globo. Pedi aí para o pessoal da equipe rodar o vídeo. Alexandre? O faturamento das empresas que trabalham com operações logísticas cresceu mais de 20% em 2020. Em São Paulo, uma Logtech, como são chamadas as startups do setor de logística, oferece o serviço de gestão, coleta e entrega de produtos para pequenas lojas virtuais. Veja só. Letícia é gerente geral de um e-commerce de brinquedos. Antes da pandemia, a empresa tinha 3 lojas físicas, que foram fechadas no meio da crise. O negócio migrou para o digital e foi preciso aprender a trabalhar neste novo canal de vendas. Um dos desafios dos pequenos varejistas de e-commerce ainda é a logística. Letícia, qual que era o seu maior problema aqui? Nosso maior problema era o tempo. Nós levávamos 5 horas para poder fazer a expedição de um produto. E agora, conseguiu achar uma solução? Hoje sim. Hoje nós temos a satisfação enorme de um cliente de 1 hora e 30 minutos para conseguir fazer o envio. A loja virtual de brinquedos conseguiu organizar a logística usando a plataforma criada pela startup do Fábio. Cuidamos do envio completo, desde a geração de etiqueta até ao acompanhamento e entrega no cliente na ponta. O empresário usou seus 20 anos de experiência na área de logística para criar a solução digital para e-commerces. Eu fui percebendo que esse pequeno e-commerce, esse pequeno varejinho, de fato, ele tinha muitas dificuldades, não só de ter um atendimento personalizado, mas também de ter um preço competitivo para ele poder entrar junto aí com os grandes marketplaces, com os grandes varejistas. A startup retira e distribui os produtos. As empresas que fazem entregas de mais de R$500 por mês ganham coleta grátis. E para os negócios que fazem poucos envios mensais, a startup cobra R$5 por dia de coleta. Você sentiu que houve um incremento na venda de vocês? Claro. Anteriormente nós expedíamos aí cerca de 20 pedidos por dia. Hoje nós conseguimos expedir 50, quase 60 produtos por dia.
Então o cliente ele consegue ver aqui nesse mapa onde está exatamente o produto dele. Exatamente. Através desse sistema de monitoramento, o cliente ele consegue acompanhar a carga do momento que ele sai da empresa dele até a entrega na transportadora. André acaba de receber o presente que comprou para o filho na loja virtual de brinquedos. Chegou antes do prazo informado, é de ótima qualidade a embalagem, muito bem embalado. Ele adorou o brinquedo, uma experiência bem positiva. Tô prometendo para ele que amanhã tá com ele, o cliente conta muito com isso. Ele vem bem mais confiante para poder entrar na minha plataforma, adquirir o meu produto e ter a confiabilidade que o produto vai chegar para ele, tudo certinho. É isso, pessoal. Semana que vem tem mais Pegni.tech, com o melhor dos negócios e da tecnologia para você. Tchau! Bem legal, né, Fábio, o vídeo? Bom, então, mesmo quando a empresa não tem aí os múltiplos CDs, vocês conseguem dar soluções aí, né, de rastreio, desembaraço, segurança. Quais são as dores que vocês geralmente solucionam dos clientes aí na Mais Envios? Sim, com certeza. A princípio, a Mais Envios ela tem um portfólio com diversas soluções, desde integração de pedidos, tracking próprio, controle e desembaraço de carga. Conseguimos, inclusive, desenhar essa operação para esse cliente, trazendo aí autonomia e melhora no controle por meio de uma plataforma online e uma gestão ativa, onde acompanhamos o cliente a cada passo do processo. Então, sempre vai ter uma equipe aí com esse cliente, né, dando suporte para esse cliente. Rafa, Fábio, neste último bloco agora a gente vai falar um pouquinho das vantagens dessas inovações tecnológicas na logística, né, que vocês comentaram, mas olhando um pouquinho para o consumidor final. Quais são os benefícios, Fábio, que o cliente percebe quando a empresa atua com uma logística inteligente, como essa que vocês oferecem? O básico, né, Maria, que é o frete mais atrativo e com agilidade, o maior prazo de entrega. É o que todo consumidor aí anseia e deseja. E Rafa, e para as empresas? Quais são as vantagens que o Ship from Store e o Omnichannel proporcionam para os empresários? Maravilha. Eu falei algumas como experiência do cliente, envios mais eficientes, economia no frete, desoneração da estrutura, aproveitando a estrutura das lojas físicas também, aumento de taxa de conversão, aumento de receita, estoque e prateleira infinitas, quando a gente consegue utilizar principalmente o Omni Channel. Então, assim, a logística reversa inteligente, porque a logística reversa, o custo dela também é reduzido quando você tem uma descentralização desse estoque. Então, tudo isso ajuda. E Rafa, pensando especificamente no lojista, né, quem tem o próprio Uhum. negócio, quais são os benefícios que essa parceria com uma empresa logística pode proporcionar para ele? Perfeito. Uma empresa especializada como a nossa, a gente consegue, mesmo com meios tradicionais como os Correios, ter um SLA de entrega acima dos próprios Correios, ainda que a entrega seja feita por eles. Porque a gente consegue ter a expertise de solucionar problemas e diminuir casos do saque. A gente antecipa alguns problemas que podem acontecer. Então, o know-how para que a gente consiga fazer esse serviço faz toda a diferença no serviço de logística. E diante dessas transformações aí que a gente tem visto, né? Vocês acham que mesmo que o Ship from Store, mesmo depois da pandemia, vocês acham que o Ship from Store vai se manter? É uma Ah, sem tendência que vai dúvida. continuar aí? Já era, na verdade, uma necessidade do mercado, uma tendência e necessidade do mercado, e ele vai muito além de ser o envio mais rápido. A estratégia resolve problemas do antigo modelo que nós já apontamos. Então, quebra de estoque, por exemplo, um estoque que você consegue ter uma gestão melhor. Então, por isso que a gente chama de estoque inteligente. Então, esse tipo de benefício, tanto para os grandes quanto clientes, como para os consumidores e pequenos clientes também, torna a prática mais sustentável. Inclusive, e aí falando da preocupação das empresas em
cada vez mais estarem retribuindo isso para a sociedade, inclusive do ponto de vista ambiental. Então a gente tem uma menor movimentação das cargas, inclusive diminuindo a emissão de CO2, dentre outras coisas que desfavorecem até o meio ambiente. Então é uma forma que não, além do benefício para o cliente e para a empresa, também tem a questão de sustentabilidade, que é importante para a imagem das empresas e para o meio ambiente. Ah, muito legal. Bom, eu acho que a gente não tem questões aqui no momento, né? A gente acho que pode deixar o e-mail. Alexandre, você pode Perfeito. passar para a gente o e-mail do pessoal? Eu queria agradecer, né, a participação de todos. Os executivos aqui da Omni Envios e da Mais Envios vão esclarecer todas as dúvidas por e-mail. Para quem assistir esse webinar, né, vai ficar aqui gravado e as pessoas podem assistir depois, os e-mails estão aqui. E agora eu acho que a gente pode falar da oferta especial, né, Rafa? A gente trouxe aqui para quem acompanhar esse webinar. E o Rafael vai passar para a gente esse presente especial para quem acompanha o webinar. Perfeito. Falando da nossa oferta, então, para os clientes que entrarem em contato conosco, falando que viram o webinar, a gente vai dar 50% de desconto em cima da primeira fatura. Clientes Omni, tá? Então, dentro da minha unidade de negócio, que é a Omni Envios, a gente vai conseguir dar isso de benefício para os clientes. Muito bacana. Pessoal, muito obrigada. A gente sabe que nos tempos atuais, em que os executivos estão todos com a agenda muito cheia, os empresários sempre na correria, né? Inclusive agora na pandemia, a gente sabe que o e-commerce está bombando, os negócios, né, estão aumentando muito. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a presença aqui do Rafael e do Fábio. Muito obrigada pela participação de vocês e de todos que estão aqui. Obrigada por participarem e a gente em breve se encontra novamente. Maravilha. Obrigado a todos, foi um prazer estar com vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigado, Mayra. Obrigado, E-Commerce Brasil. Os contatos estão aqui. Acho que o Fábio está sem o microfone, Fábio. Obrigado a todos. Obrigado, Mayra. Obrigado ao time da E-Commerce Brasil. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Um abração a todos.